Vamos conversar então com a Natuza Neri. Natuza, como é que você avalia essa derrota para o governo? Boa tarde. Boa tarde, Cecília. Boa tarde, Elô. Olha, surpresa para mim. Eu recebi ontem de um importante senador governista uma tabela. E esse senador é bastante preciso em relação à contagem de votos, tanto no plenário quanto nas comissões. E segundo essa tabela que ele me passou, o governo venceria por 11 votos a 7. O placar foi bem diferente disso, a oposição conseguiu 2 votos a mais do que estava nessa contagem preliminar. Portanto, pega de surpresa o governo e acende um sinal amarelo externamente. Por quê? Porque a reforma trabalhista, em que pese a grande reação da oposição contra ela, sempre foi vista nos principais gabinetes do governo, no Palácio do Planalto, como a reforma mais fácil de passar no Congresso. Ela já tinha passado na Câmara dos Deputados e agora está em tramitação no Senado Federal. Portanto, em se tratando de reforma trabalhista, nunca ninguém achou, a despeito dessas confusões que a gente vê e são normais, a gente vê essas confusões há anos, mas a oposição tem minoria e não consegue, raramente consegue ampliar o seu placar em relação a temas caros ao governo. Não foi isso que a gente viu agora. É muito possível que a gente veja avaliações daqui por diante dessa dificuldade do governo de ter aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, que é presidida pela senadora Marta Suplicy, que é da base do governo, avaliações sobre a contaminação em relação a outras agendas do próprio governo federal. E vai jogar, evidentemente, dúvidas sobre a própria capacidade do governo de dar sequência a essa reforma. Agora, de qualquer maneira, apesar dessas avaliações, ainda não está num cenário um placar de derrota nas outras comissões ou até mesmo no próprio plenário. Falo da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e no plenário. O governo vai ter de provar por A mais B que não vai sofrer um revés, um próximo revés em relação a essa reforma, sob risco de fato, reduzir muito as expectativas de que o governo é capaz de conduzir a sua agenda de reformas e de tramitação de projetos a despeito da crise que é bastante aguda. Essa derrota já seria, Cecília e Elô, bastante séria se a gente não tivesse num cenário de extrema tensão e de muita dúvida política. Com a crise e essa derrota, essa somatória tem um peso ainda maior. Vamos ver como é que o governo vai fazer para reaglutinar as suas forças e evitar outras derrotas, mas a oposição teve sim, provou um pouco dessa vitória, tanto que está celebrando, e agora a gente precisa saber se o governo, qual é a real capacidade do governo de dar seguimento e de aprovar em caráter definitivo a reforma trabalhista.